Olá, Gileu. Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Késia, que Deus abençoe todos vocês. Estamos hoje aqui nessa terça-feira, 1º de junho, para uma live, muito especial. Na última quinta-feira nós tentamos com o pastor Dantas, mas ocorreu um probleminha técnico. Nós vamos repetir aquela live na próxima quinta-feira. Pastor Dantas, seja bem-vindo. Quinta-feira, pastor Dantas, estaremos juntos, se Deus quiser. Davi, seja bem-vindo. Nós temos essa live nessa noite. Pastor Nicásio de Assis, muito bem. Seja bem-vindo, pastor. Já vou acionar o senhor aí, tá bom? Pastor Nicásio é o nosso convidado de hoje. Vai falar sobre ministério. Nesses dias tão atribulados e difíceis, que muitas pessoas estão desistindo do ministério ou já não conseguimos enxergar até pessoas vocacionadas ao ministério. Nós temos homens fiéis que permanecem servindo ao Senhor. Bom, já enviei o convite aí para o pastor Nicásio e ele já está entrando. Pastor Nicásio de Assis, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, meu querido. É um prazer estar matando as saudades, pelo menos através da live, né? Saudade, prazer, todo nosso, pastor Nicásio. Saudade do senhor, da igreja de Mossoró. E hoje eu me vesti de maneira especial, em homenagem a Diogo, a Sérgio, Emanuel, Natan. Eu vesti essa camisa porque foi um presente de Emanuel. Eita! No meu aniversário de 2019, quando eu estive aí em Mossoró, ele me deu esse presente, a camisa do Vasco, para provar que ele não é tão flamenguista como ele diz, Pastor Nicásio, o objetivo do convite ao senhor é que o senhor, com a sua experiência, a sua larga experiência no ministério, já em Mossoró há muitos anos, não sei nem precisar quantos anos o senhor está à frente da igreja em Mossoró, e tendo passado por tantas dificuldades, está aí, permanece servindo ao Senhor. Isso é um encorajamento muito grande para todos nós, que estamos no ministério, para aspirantes ao ministério. Então, esse é o objetivo dessa nossa live, tá certo? É o senhor contar um pouco da sua história, do seu chamado, e como é estar agora, nessa fase da vida, um homem maduro, depois de passado por esse grave problema de enfermidade que o senhor passou, e está aí servindo ao Senhor. O senhor é muito bem-vindo, o senhor está com a fala, e logo que o senhor terminar aí essa fala introdutória, aí a gente segue algumas perguntas breves sobre seu ministério, sua vida, e nós vamos aí ter 1 hora de live, o Instagram agora reduziu para 1 hora apenas, portanto a gente tem um tempo um tanto reduzido. Prazer, pastor Nicásio, boa noite, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, meu amado irmão. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo através dessa live, e saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Dizer que de minha parte é um privilégio, uma alegria poder fazer parte deste momento com vocês. A minha oração é que eu possa contribuir de alguma maneira para a edificação de alguns irmãos, principalmente aqueles que têm o chamado do Senhor para servi-lo na seara, Então, o meu desejo do meu coração é que eu possa estar contribuindo, mesmo que seja pequena a contribuição, mas que possa servir para a edificação desses irmãos. Pois não, pastor Nicásio. Nós convivemos aí pouco mais de 3, chegou a 3 anos, de convivência. Eu fui morar, residir mesmo em Mossoró, no mês de abril, mas nós já tínhamos uma convivência anterior. E nesse tempo que nós convivemos, foi um tempo de muito aprendizado, crescimento, foi um tempo muito frutífero. E eu conheci, sua história pessoalmente, o senhor me contou, mas há tantas pessoas que lhe conhecem, mas não conhecem sua história, não sabem como chegou no ministério. E eu queria que o senhor contasse um pouco como aconteceu o seu chamado para o ministério, Como foi que o senhor se sentiu vocacionado, chamado ao ministério, e então iniciou sua carreira ministerial. Meu irmão, eu queria antes fazer uma observação. Sim. Eu queria um pouco esse tema,
e dentro dele eu me inseri nesse contexto, né? Que Sim. é o tempo do chamado e o tempo de exercer o chamado. O chamado e o tempo de exercer o chamado. Primeiro, quem chama é Deus. Deus é quem chama. E é Deus também que envia, né? Então, Deus chama e Deus envia quando chega o tempo de exercer o chamado. Existe geralmente um intervalo, na maioria das vezes, nesse tempo do chamado até começar a exercer esse chamado. Nós podemos ver isso com alguns homens da Bíblia, né? Como no caso de Moisés. Moisés passou 40 anos no palácio e depois de 40 anos ele sentiu o desejo no seu coração de visitar seus irmãos lá no Egito, né? E eu creio que Moisés conhecia muito bem a história dos irmãos que estavam lá no Egito. Acho que a sua mãe, que foi quem criou mesmo, deve ter passado os detalhes, né? Como seus irmãos viviam lá. De forma que, quando ele completou 40 anos, sentiu esse chamado, digamos assim, esse desejo de ir até o Egito para ver como estavam os seus irmãos. E lá chegando, a Bíblia diz que ele encontrou um egípcio maltratando um dos seus irmãos. E ele foi defender e matou o egípcio, né? Com isso, ele teve que fugir para o deserto, né? E aí foi mais 40 anos de preparo, né? Para começar a exercer o chamado. Então, Moisés passou 40 anos lá no deserto e um certo dia Deus aparece para ele, né? O anjo do Senhor aparece numa sarça ardendo, né? No meio do fogo. E Moisés a sua atenção foi tomada para aquele momento e quando ele se aproxima, o Senhor manda tirar a sandália dos pés, e o lugar que ele estava era santo, né? E aí Moisés, o Senhor determina o tempo que ele exerceu o chamado. Então mandou ele ir a Faraó e libertar o povo lá que estava sendo escravo, o povo de Israel. E interessante, pastor Francisco, que eu vejo que em diversos casos da Bíblia, todos aqueles que receberam o chamado temeram e tremeram, né? Então, o cabo não abraça logo com entusiasmo, não. Porque o cara que sente o peso do chamado, ele teme e treme, né? E se puder fugir, ele foge, né? E Moisés tentou fugir, né? Moisés disse que não tinha condições, o povo não ia crer nele. Então o Senhor mandou ele soltar aquela vara que tinha na mão, transformou numa cobra, depois mandou pegar pela cauda, transformou na vara novamente. E assim foi acontecendo. E Moisés, não, mas eu não tenho condições, manda outro. Eu sou pesado em língua, eu não sou eloquente, nem de hoje, nem de ontem. E manda outro. Aí foi quando o Senhor falou de Arão, seu irmão, e o Senhor disse que Arão serviria de boca, né, e ele de Deus. Né? E assim vai para os dois irem. Mas mesmo assim Moisés diz, não, manda quem o Senhor achar que ele deve mandar, mas eu não. Aí foi quando o Senhor falou sério mesmo com Moisés, ele teve que se render e aceitar o chamado. Interessante que depois que aceitamos o chamado, porque de Deus, não quer dizer que não vamos enfrentar dificuldade, não, né? Muito pelo contrário, vamos passar por muitos desertos, né? E assim foi com Moisés, guiando o povo até chegar próximo a Canaã, que ele não chegou a entrar, né? Como os irmãos conhecem a história, e o Senhor recolheu, né? Aí nós vemos outros casos, como Isaías, quando viu o Senhor, disse que ele estava perecendo, que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, e os olhos dele tinham visto o Senhor. Então, foi preciso o anjo,
com a brasa, com a tenaz tocar nos seus lábios para purificá-lo. E assim tantos outros, como Gideão, né? Gideão disse que era o menor da família mais humilde, né? E, além disso, ele é o menor da casa, o menor da família. Então, o que eu tenho observado, que quem recebe o chamado do Senhor, ele treme, né? Ele treme. Então, ele sabe que a responsabilidade é grande, né? Então, para trabalhar para o Senhor, não tem voluntário, tem chamado. Senhor, o que a gente pode se voluntariar é para responder o chamado. Quando ele eis-me aqui, né? Quando ele falar conosco, eis-me aqui, envia-me. Mas a gente não pode provocar esse chamado, né? A gente pode se disponibilizar, né? Como diz que almeja o ministério, né? É excelente obra almeja. Mas o Senhor é quem chama e o Senhor é quem envia. Em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, nós vemos Jesus olhando para a multidão e viu que estavam perdidos, sem pastores, e ele disse para os seus discípulos, né? Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Porque a seara era grande e os trabalhadores eram poucos, né? Então, isso foi a definição, aliás, a orientação que Jesus deu para ser observado. Devemos pedir ao Senhor da seara para enviar mais trabalhadores para a sua seara. Então, eu me preocupo quando vejo um irmão muito afoito, né? Para ser chamado para ir. Isso é bom, tem o seu lado positivo. Mas para glorificar a Deus, somente quando nós somos chamados. Se não formos chamados para exercer algo, nós podemos até fazer, dar certo, né? Porque nem tudo que dá certo está certo, né? Então, mas que de forma que não glorifica a Deus. Então, para glorificar o Senhor, tem que receber esse chamado. Caso contrário, não vai glorificar o Senhor e a obra não vai ser para o reino dele. Em relação a mim, particularmente, né? Eu me converti, pastor Francisco, no dia 4 de outubro de 81. Então, no dia 4 de outubro desse ano, completa 40 anos a minha decisão. Lembro-me como se foi no dia domingo de ceia, né? O pastor José Dantas foi quem pregou. Eu fui à frente lá chorando muito, né? E nesse tempo ainda se chorava, né? Aí eu fui lá chorando muito e o Senhor me acolheu, né? E graças a Deus permaneço na mesma congregação durante todo esse tempo, né? Procurando fazer a vontade do Senhor. E uma das coisas que é muito necessária para fazer a vontade do Senhor é esperar, ter paciência. Como é difícil. Como é difícil. Porque se o Senhor fizer, aí ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, como diz certo livro, né? Então, para servir a ele, não depende dessa condição de ele fazer ou não fazer, né? E também não depende da nossa vontade. Eu, no ano de... Isso, aí vai fazer 40, me converti, e em 95, se não me engano, teve algo que me chocou, me machucou, né? Que foi uma questão administrativa na igreja, né? E que eu fiquei como intermediário, como mediador. E agora, o curioso é que eu sempre tenho me encontrado nessa posição, pastor. Sempre estou mediando algumas divergências, sempre tentando unir partes, né? Então, já aconteceu também, só abrindo um parênteses, aqui na região também,
conforme você sabe, que a região estava praticamente dividida, esperando só ser homologada essa divisão na reunião do Conselho, que ia ser feita a eleição, e me convidaram para ser um dos candidatos. Eu disse que não aceitava, né? Então, eles fazendo ver que a vitória era certa, tinha uma boa atenção dos irmãos. Eu disse, não, mas o que eu não quero é concorrer, né? Eu não quero concorrer, não aceito. Então, os irmãos terminaram aceitando que eu fosse eleito por aclamação, né? Eu fiquei mediando essa situação e eu disse que aceitava, mesmo com as minhas condições para isso, porque na oração da posse lá, eu estava com uma pressão 18/11, né? Meu Deus. Perna dormente, né? Então eu estava pedindo a Deus que terminasse pelo menos a posse da diretoria em que os irmãos se reconciliassem. E graças a Deus terminou, eu passei esses 2 anos, uma parada de muitas arestas, né? Não houve divisão, graças a Deus. O mérito não foi meu, porque eu acho que eu fui o presidente que menos atuei aqui na região, como alguém desse que sempre observa, né? As pessoas bem dinâmicas, diz que eu não fiz nada. E foi para isso que eu entrei, não para não fazer nada. Porque o que eles estavam fazendo muito era brigar, né? Então, eu entrei mesmo para ver se parava com tudo. Graças a Deus parou. Hoje, o presidente é Naldo, né? O pastor Naldo. Eu não tinha mais condição de continuar à frente, né? E eles insistiram, alguns da diretoria, que eu fosse reconduzido ao caso, mas eu vi meus limites, né? E vi que não tinha condições de dar continuidade. Então, eu sempre estive nesse meio, né? Em meio à divisão. E, voltando à situação lá da igreja, em 95, quando aconteceu essa divergência, e eu tentei conciliar, e não foi possível, eu não tinha maturidade suficiente para isso, de tal maneira que eu me machuquei muito, me feri muito. Então, como eu não queria ferir nem A nem B, então eu me afastei alguns meses, né? Enquanto isso, né, eu morava lá perto da igreja do pastor, com todo respeito, reverendo José Romeu. José Romeu da Silva. O doutor José Romeu. Já hoje eu falei com ele, né, no telefone. Foi? Então, na época, a nossa casa ficava perto da igreja, e a gente já tinha feito uma boa amizade através do encontro de casais, e eu ia deixar, ele falou para ir deixar as crianças para assistir a escola dominical, né? Enquanto a gente se refazia. E isso levou alguns meses, menos de 1 ano. Aí, levando as crianças lá para a escola dominical, deixava lá e depois ia pegar. Uma das vezes que eu fui deixar, aí a Ala, meu filho mais velho, disse, pai, por que o senhor não fica? Aí me nocauteou. Eu disse, não, meu filho, a partir do próximo domingo o pai vai ficar. Então passei a assistir também a escola dominical e nós aprofundamos a amizade com o pastor Romeu e ele me convidava para pregar algumas vezes e todos os domingos que eu ia assistir o culto, eu era apresentado como visitante, né, da Igreja de Cristo. E ele sempre me dizia, olha, você está aqui por um período para ser tratado, ser cuidado, mas eu sei que você vai voltar para a sua igreja. Então, eu louvo a Deus pelo pastor Romeu, a sabedoria que ele teve, o discernimento, enquanto outros pastores queriam que ele me arrastasse para lá, né? Mas ele me apoiou de maneira maravilhosa mesmo. Foi um anjo que Deus colocou para me ajudar durante esse período, né? E nós passamos muito tempo lá, assim, vários meses, menos de 1 ano, e lá nós estávamos sempre
sendo bem recebido, mas que, quando na hora da apresentação, ficava aquele negócio constrangedor. Todo domingo você se apresentado como visitante, então todo mundo entendia que eu não estava mais lá na Igreja de Cristo. Né? Então, a minha esposa começou a falar comigo e pediu para eu tomar uma decisão. Né? Ou ficar lá, ou voltar para a Igreja de Cristo, para outra denominação, que aqui não era certo. E você tem toda a razão, realmente não é certo, não. Agora eu sinto com os pés e as mãos atados, não tenho como tomar nenhuma decisão. Então, vamos orar ao Senhor para Ele nos socorrer nessa situação. E passamos a orar. Né? Na mesma semana que estávamos orando, eu acordei pela madrugada e com o irmão Luiz, um irmão que era porteiro da Assembleia de Deus Central, em Mossoró, que eu nem sabia o nome dele na época, Moreno, e eu sonhei que o irmão Luiz chegava e perguntava se eu queria, não, ele dizia que tinha vindo para orar por mim. Né? Aí eu, tá bom, meu irmão, pode orar. Ele começava a orar, em meio à oração ele parava, apontava o dedo assim para mim e dizia: volta para a tua igreja, volta para o teu pastor e vai pastorear com ele. Então, eu acordei e recebi aquilo como resposta de Deus, contei para a Enia, certo que ela ia dizer, vamos agora. Mas ela disse, e agora? Eu digo, eu vejo que para mim foi suficiente, mas para você não foi, eu não quero voltar a 50%. Então, vamos continuar orando, que eu creio que, assim como Deus falou para mim, vai falar para você também. E acho que com uns 6, 7 dias mais ou menos, de madrugada ela me acorda, me chamando, chorando, né? E eu fiquei preocupado, assim, ela soluçando. Eu digo o que é, e ela não conseguia falar. Ela, pastor, ela disse, foi um sonho. Aí eu já fiquei tranquilo, fiquei só esperando a bênção. Aí ela disse, eu sonhei que você estava me deixando e eu dizia ao Senhor que estava disposto a pagar qualquer preço para tê-lo novamente. Né? Então o Senhor dizia, o preço é esse. Aí botava um carimbo redondo no braço dela. Quando levantava o carimbo, ela estava escrito, volta para a tua igreja. Né? Eu digo, e agora? Eles vão voltar. Né? Então, eu procurei o pastor Zé Dantas, não contei a última parte, mas eu só contei que o meu sonho, o irmão me disse, volta para a tua igreja, volta para o teu pastor. Mas não fui contar para pastorear com ele, podia ele pensar que eu estava voltando já com essa pretensão. Mas o tempo foi passando e eu esqueci. Depois o pastor Adanta me convida para ser consagrado a evangelista. E eu relutei, mas terminei aceitando. E nessa época, em 2015, né? Em 2015. Aí, não era 2015, 95, 1995. Quando eu volto, né, então procuro o pastor Zé Dantas, já tinham resolvido a pendência administrativa, né, que era o desmembramento das igrejas, que até então eram todas congregações filiadas ao centro, e os irmãos apresentaram essa demanda de que, dando autonomia, as igrejas passariam a trabalhar e crescer mais, como realmente aconteceu, eu creio que foi de Deus mesmo. Né? E já tinha acontecido isso, e eu voltei, o cidadão me recebeu com todo carinho, né? Disse que tinha chorado muitas vezes, orando pela madrugada por mim. Então, eu voltei e comecei a trabalhar lá. Mas depois surgiu, os irmãos viram a necessidade de um outro pastor para auxiliar o pastor Zé Dantas, devido a ele já estar com a idade mais avançada, e eu fui falar com o pastor Zé Dantas. Os irmãos pediram para mim conversar com ele e dar autonomia para ele convidar um outro pastor, já que era para trabalhar com ele. Para minha surpresa, ele disse, ele ficou calado no momento, depois, em outra oportunidade, ele disse, eu procurei ele mesmo, depois ele disse, eu só tenho uma pessoa para indicar, é você.
Se você aceitar, tudo bem. Se não aceitar, em outras palavras, eu lavo as mãos e vocês façam o que quiserem. E eu fiquei, de imediato, não, pastor, menos isso, tudo menos isso. Mas não me peça uma coisa dessa não, que eu não tenho condições, não aceito, não quero. E ele ficou, não, tudo bem, você não é obrigado a nada, mas a minha resposta é essa. Então, conversei com os irmãos, falei da situação, disse que não aceitava, mas o tempo foi passando, né? E eu fiz uma colocação diante do Senhor, procurei 3 coisas bem difíceis que achava que não acontecia, e disse que eu precisava pelo menos desse básico para aceitar, né? Na minha ingenuidade, mas Deus não levou em conta o tempo da ignorância, né? E me socorreu. Então, eu estabeleci essas três condições, achando que jamais alguma. Não aconteceu a primeira. Então, eu me admirei, mas não, ainda tem 2, e são as mais difíceis. Achei que não acontecia. Né? Aí aconteceu, depois de algum tempo, a segunda. Eu já fiquei preocupado. Né? E agora? Né? E depois do que eu achava mais difícil, também realizou-se. Aí, eu conversando com o Nelson, hoje é do Senhor, está com o Senhor, Montanha Pereira, e disse que não aceitava, não queria. Sábado, eu fui a Fortaleza Maisene, né? E lá a gente resolveu, tinha interesses diferentes lá, na nossa estadia lá, e em meio tempo ela saiu para um lado e eu saí para outro. E quando eu comecei a caminhar lá no centro de Fortaleza, me veio à mente que eu ia encontrar o pastor Carlos Queiroz. Era um sábado pela manhã. Eu digo, olha, que pensamento é esse, meu? O pastor Carlos, a agenda dele é cheia o final de semana todo. Imagina um sábado pela manhã ele está andando aqui no centro de Fortaleza, não tem nem perigo. Mas quando eu dobro a primeira esquina, dou de cara com o Carlos. Né? Aí quando eu vejo ele, eu começo com aquela brincadeira dele, fazendo confidência, né? Brincando, me abraçou. Ah, que prazer. Eu já sabia que eu ia encontrar com você aqui. Ele, você agora é vidente, é? Aí eu ria de... Aí continuamos conversando. Aí ele, pastor Joãozinho, ele aponta o dedo para meu nariz e diz, já aceitou lá? Ele diz, aceitou o quê? Aí ele fechou o semblante e disse, você sabe o que é que eu estou falando. Aquele cara... Aí, não, pastor, eu não aceito de jeito por hipótese nenhuma, eu não quero. Aí ele disse, eu tenho convicção, tenho certeza, tenho convicção que é você. Porque nesse momento agora, se entrar outra grupo, vai haver uma divisão. Porque eu creio que naquela época já era da Jaguaria, e com ele uma boa parte. Ele disse, você, no momento, é a única pessoa que pode unir as tendências. E eu digo, mas ele disse com convicção, eu digo, mas eu preciso ter as minhas, porque na hora do aperto eu não posso dizer, Senhor, pastor Carlos tinha convicção. Ele disse, então busque o Senhor. Então, cheguei aqui mais uma vez com a com o Nelson, o Francisco, sobre essa conversa, e me pergunta, e aí agora, você vai aceitar? Eu digo, não. Eu estou aposentado, tenho uma família, graças a Deus, que pode me acompanhar para onde eu for, eu usufruir mais um pouco da vida, e tem mais, eu não quero para mim a vida de pastor, não. Eu não quero que minha família passe o que a família do pastor Zé Dante já passou, não. Né? Eu convivi muito tempo. Eu não quero essa vida para mim. Então, fui extremamente egoísta, né? E vim para casa, né? Quando foi no sábado seguinte, eu estava lendo as escrituras, que eu ia pregar no domingo, que era sobre o altar, e eu recebi, parece como um raio, assim, na hora que estava lendo as escrituras, Gênesis capítulo 2, e a palavra veio direto do meu coração,
que eu não me contive, né? E comecei a chorar. Eu chamei Enia e disse, bem, eu vou ter que me render, porque eu não tenho outra saída. Me lembrei de Jonas, né? Que Jonas tentou fugir para a taça. E é interessante porque o chamado do Senhor é irrevogável. Né? Ele não desiste. Ele não desistiu de Jonas, porque Jonas desobedeceu contra a taça. Ele não desistiu, assim, não procurou outra pessoa para substituir Jonas, mas ele insistiu com Jonas. O Paulo estava perseguindo os cristãos. E ele faz Paulo literalmente cair do cavalo. Então, o que eu vejo é que o chamado do Senhor é irrevogável, e somente para glorificar a Ele tem que ter o chamado e aguardar o tempo de exercer o chamado. Alguns anos atrás, teve um jovem lá da igreja que ele estava estudando no seminário e tal, e disse que o pastor tinha dito para ele que ele tinha um chamado. E ele veio falar comigo, né? Nós conversamos durante um longo tempo. Eu fiz dizer para ele a importância do chamado, mas quando ele é chamado, nem sempre você passa por um preparo, um tempo de preparação para poder exercer o chamado. Falei o exemplo de Moisés, falei o exemplo de Gideão, que disse que era o menor. Então, nem sempre é assim, mas geralmente o Senhor separa e depois envia. Né? E ele estava meio apressado para isso, né? E quis fazer, né? Mas até hoje ainda não deu certo. Eu peço a Deus que chegue o tempo dele exercer o chamado dele. Né? Então, eu não relutei muito, eu diria que fui pior que o Jonas. Voltei consciente, 100%, que o Senhor estava me reconduzindo nos braços, né, para exercer essa parte do ministério. Mas, mesmo assim, como foi com os outros servos de Deus, não foi diferente. Surgiram muitas dificuldades, muitos espinhos, muitas pedras, que às vezes dá vontade da gente recuar, desistir, mas quando a gente tem... Por isso a importância da convicção do chamado. Quando você tem convicção do chamado, dificilmente você vai fugir. Né? Mas quando não tem, na hora que a coisa aperta, acaba pula fora. Né? Mas quando a gente tem a convicção para uma determinada obra, e quando o pastor Edanto me indicou para ser pastor, nessa ano 2006, né? 2006, quando ele me chamou para ser pastor, eu dei todo esse trabalho, e depois que Deus me convenceu do contrário, eu falei para ele, e contei o restante do sonho lá, que a última parte era para pastorear com ele, que eu não tinha contado até então. E quando eu falo para ele, ele se alegrou com isso, né? Aí disse, vou apresentar o seu nome no conselho, na reunião do conselho, para você ser consagrado a pastor. Não é só como é, mas ele disse, não, você vai pastor. Então, nós fomos para essa reunião do conselho, e lá teve aquela reuniãozinha de costume, aquela sabatina, né? Que o conselho faz com o candidato, né? E me fizeram várias perguntas. E uma delas me chamou bastante atenção. Que o irmão disse, pastor Nicásio, aliás, irmão Nicásio, você está aceitando, porque é aqui em Mossoró, ou se o Senhor enviar você para outra igreja lá fora, você iria? Eu digo, irmão, graças a Deus você foi muito feliz na sua colocação. Porque se for o Senhor que mandar, eu vou. Mas se for vocês, eu não vou. Eu digo, eu não pedi para ser pastor, eu não estou nem querendo, estou convencido pelo Senhor de aceitar.
Mas se vocês rejeitarem, eu acho que eu fico até agradecido e fico livre. É o que não é eu que estou deixando, abandonando, mas é o que não estão querendo que eu faça. Então, mas depois de sair, né? E lá bastante saiu a fumacinha branca, né? Que eu tinha sido aceito. Mas as dificuldades vieram e continuam, e a gente só está pela misericórdia. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que nem sempre a gente recebe a direção certa na hora certa. Aliás, na hora que a gente quer. Tem vezes que o Senhor não responde, dá o silêncio por resposta. Aí é onde a gente precisa ter a paciência e esperar. Eu diria que um dos maiores segredos é aprender a depender do Senhor. Aprender a depender do Senhor. Porque é fácil isso? Não. É muito difícil. E tem hora que o Senhor não responde. Tem hora que eu respondo em silêncio. E aí você vai fazer o quê? Tem que tomar iniciativa? Ou vai travar e esperar que o Senhor faça? Então, esses são os momentos mais difíceis na vida do obreiro, quando ele se questiona de alguma coisa e o Senhor não responde logo. É preciso ficar na inteira dependência dele. Mesmo que esteja no sol, o sol ardendo, mas não se apresse. Espere a direção de Deus para não estar desferindo golpes no ar, né? Sem alcançar o êxito. Né? Então, basicamente, essa foi a primeira parte, né? Eu já até me alonguei demais, acho que já tomei todas as partes já. E é isso. A gente tem 20 minutos, pastor Nicásio. Como é estar, assim, nessa fase da vida, pastor Nicásio, depois de tantas dificuldades, né? O seu chamado, né? A sua ordenação já se deu, assim, num contexto conflituoso. O senhor agora, né? Na fase da vida, um homem já maduro, depois de tantas experiências, já iniciando aí a melhor fase da vida, né? Lidando com questões pessoais também, e aí se vê no meio de um conflito também, para resolver, como o senhor colocou, essa questão que envolvia a região, e graças a Deus tudo se resolveu. Mas como é que o senhor se vê agora, como é que o senhor se percebe na maturidade, nessa idade que sugere descanso, que sugere mais repouso, e o senhor continua ainda ativo, né, servindo ao Senhor, pastoreando a igreja? Como é que o senhor se percebe nesse momento? Meu irmão, eu acho que eu falei para você, na época que eu estava no hospital, eu tive um sonho, né? Que nesse sonho você tinha voltado a pastorear aqui em Mossoró. Não vou dizer que é profecia, não. Você tinha voltado a pastorear. E eu saí do hospital achando que esse problema estava resolvido, né? Lá da igreja. Quando eu escapei por um milagre, como você conhece a minha história, né? Deus me tirou do fundo do poço, quando nem médico, nem enfermeiro, nem ninguém acreditava mais no meu retorno. Depois de 60 dias de UTI, acho que bem uns 30 mais entubado, fui entubado várias vezes, fiz traqueostomia. Então, ninguém esperava mais eu mais. No período da pandemia, né? No período do pico da pandemia. Eu fiz a cirurgia, me internei no dia 9 de fevereiro. Não, fui cirurgiado no dia 9 de março, né? Dia 9 de março. Antes da cirurgia, a cirurgia demorou devido a uma pneumonia que eu comprei lá dentro, né? Infecção pulmonar. E com isso atrasou a cirurgia. Eu fui tratar primeiro a pneumonia, e depois que foi sarado, aí fizeram a cirurgia, né? Era para ser 3 pontos safena e uma mamária, né? Mas devido à minha estrutura óssea, a cirurgia foi diferenciada. Não foi a cirurgia tradicional de abrir o peito e cortar. Não, porque a minha condição, minha estrutura óssea não dava condições para isso. Então, eles fizeram uma obra de arte, né? Perfuraram alguns buracos entre uma costela e outra
para poder fazer essas pontes, né? Porque não tinha como fazer de maneira diferente. De sorte que a cirurgia demorou o dobro do tempo de uma cirurgia normal, né? Então, quando eu saio, chego em casa e, passando com o Diogo, perguntei para você, cadê o pastor Francisco? E eu, tá bem. Aí, passou os dias e como você não vinha me visitar, eu perguntava, não, só perguntava a Diogo, cadê o pastor Francisco? Ele não veio aqui. Não, porque ele está para Natal, está em Natal. Ele viajou para Natal. Não, ele não está pastoreando lá. Eu digo, ele não está aqui, não. Ele disse, não. Eu digo, eita, o problema voltou de novo. Vou ter que assumir. Então, a gente ficou nesse inteirinho. E eu me sinto agora, minhas condições mais se agravaram mais, né? Minhas limitações. Estou mais debilitado, com dificuldade para andar. Então, eu estou vendo e entendendo que é a hora de Deus enviar mais um obreiro, né? Então, estou pedindo a ele, que é o dono da seara, envie outro obreiro para cá, né? E eu não queria fazer como padrão, não é que eu seja melhor que os demais, de fazer um filme, não. É buscar do Senhor, né? Buscar do Senhor, assim como nós buscamos na sua época, eu creio que foi de Deus, a sua vida. Foi muito bom enquanto durou, né? Ainda ficou essas raízes de amizade, né? Profunda entre a gente, esse laço. E hoje eu diria que eu estou orando, pedindo ao Senhor, eu não pretendo deixar de me congregar, não. Mas pelo menos aos domingos, né? Eu quero continuar me congregando, né? E eu, depois de todo esse sofrimento, fica um aprendizado grande, né? Eu tenho dito que eu sofri muito durante esses meses, mas eu não trocaria, se fosse para voltar atrás e estornar o que eu passei, eu não estornaria, porque me trouxe mais maturidade, né? Eu diria que hoje eu sou outra pessoa, outro homem, com outra visão de vida, outros princípios, né? Os valores se inverteram. Hoje, para mim, é um dia de cada vez, é 24 horas por dia. Só peço o pão do dia, não peço o pão do outro dia seguinte. Então, eu passei a ver e dar mais valor à vida. Passei a ver, ser mais sensível, a ser mais, ter mais empatia com outros irmãos, né, do ministério. E eu tenho aprendido mais em relação a isso. Domingo passado, quem pregou aqui na igreja foi o pastor Vitor Paulo, né, lá de Ucurutu. E ele citou lá na pregação que a gente conversando, e eu falando para ele que eu admirava o sistema de pregar, o seu, o pastor Andreas, e eu digo, mas eu não tenho essa condição de pregar, esse conhecimento que vocês têm. Aí lá no microfone disse, pastor Nicasso, mas eu trocaria todo esse conhecimento pela sua experiência, né? A graça que você tem recebido. Eles agora tem um detalhe, não sei se eu estaria disposto a beber o cálice que o senhor bebeu, né? Beber o cálice foi um tanto quanto amargo, né? Mas, pastor, eu diria que hoje, com todas as minhas limitações, eu estou vivendo a melhor fase da vida, né? Quase sem andar, mas o espírito tem sido renovado, a graça do Senhor tem me motivado. Como diria um pastor amigo meu daí Natal, Marcos Andrade, mas só que hoje eu estou vivendo e gostando de viver, né? Eu gosto muito de dizer isso. Estou vivendo e gostando de viver. Então, eu estou bem, de certa forma, despreocupado em relação à obra, porque eu sei que a seara é do Senhor. Só Ele pode enviar trabalhadores. Então, estou disposto a ajudar na retaguarda, né? Como membro, né? Assim,
eu creio que, pelo que o Senhor já tem me concedido, eu posso ajudar a pacificar algumas situações, mas que eu estou pedindo a Deus que mande mais trabalho de Deus para cá, né? O ministério não termina quando o senhor, quando o obreiro, no caso, não é mais o pastor titular da igreja, né? O ministério dele não termina. Ele vai e pode atuar com a sua experiência como um mentor, né? Como alguém que acolhe, especialmente se tratando do senhor, pastor Nicásio. Eu recordei aqui de uma frase de Spurgeon que diz que só aqueles que mergulharam nas profundezas do sofrimento submergiram trazendo pérolas. Então, esse sofrimento ele é pedagógico no ministério, né? Ele pode, a depender de quem atravessa, gerar muita amargura, ainda mais sofrimento, mas ele pode ser um instrumento pedagógico para melhorar a vida da gente, a nossa condição, a nossa visão de mundo, a maneira como a gente enxerga as pessoas. E eu acho que é bem isso que aconteceu com o senhor, né? Nesse período. E com tantos outros obreiros que atravessam crises na vida pessoal e no ministério, e não ficam aprisionados naquela crise, não ficam presos àquela dor, mas com o tempo se libertam daquele instante ruim e entendem que foi a mão soberana de Deus que os guiou naquele sofrimento. Então a gente louva a Deus, pastor Nicásio, por sua vida, por sua experiência, muito bom ouvi-lo. O tempo realmente em Mossoró foi muito importante, muito profundo. Está aqui a prova, né? Vim para cá e um flamenguista me presenteia com a camisa do Vasco. Então, e ficaram lições importantes, né? Eu aprendi muito aí. Esse quesito eu posso testemunhar, né? Eu, ao longo da vida, em razão talvez da minha juventude, não sei, muito impetuoso, né? Precipitado às vezes, e aprendi com o tempo, e o tempo que passei em Mossoró contribui muito para isso, né? A ser mais ponderado, a esperar um pouco mais, a ter mais paciência, não me antecipar, mas tudo isso são lições que chegam num tempo, né? Chegam num tempo apropriado, certo, num tempo determinado, na vida daquela pessoa que é chamada por Deus. Ela não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, como vai acontecer, as coisas apenas vão acontecendo e a gente vai caminhando como quem faz uma viagem, né? Você inicia a viagem sabendo onde quer chegar, mas você não sabe exatamente como será o percurso. Então, é mais ou menos assim. O nosso guia é o Espírito Santo, né? É quem nos guia. Exato. Então é muito inspirador, pastor Nicásio, ouvir o senhor. É pena que o tempo da gente é muito curto, 1 hora só é muito pouco. Antes o Instagram oferecia 4 horas, né? Mas agora 1 hora só e o tempo já está acabando. E eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais para a gente encerrar a nossa live com muito prazer, muita satisfação. Pastor Dantas está aqui ouvindo, né? Assistindo a nossa live. Ele estará na próxima quinta. Nós tentamos quinta-feira passada, não conseguimos concluir, só iniciamos, mas aí na próxima quinta ele estará conosco, que foi quem ordenou o senhor ministério, se não estou enganado, né? Quem fez a sua ordenação, ou foi o casamento, um dos dois? O casamento, ele costuma dizer que foi meu pastor quando eu ainda era cordeirinho, né? Quando eu era pré-adolescente, né? Lá em Felipe Guerra, lá onde eu morava. Na minha casa, na casa dos meus pais, funcionava um ponto de pregação. E foi a primeira igreja, aliás, a segunda igreja que ele pastoreou. Né? A primeira foi de Santana e depois de Felipe Guerra. Então, naquela época, Antônio era bem magrinho, já uma diferença grande. Né? Mas, agora, comparando a experiência dele com a minha, aí eu perco, eu não sei nem qual é o placar, né? Porque o pastor tem uma bagagem muito grande de serviço prestado à igreja, e sempre amou, desejou servir ao Senhor, né? E eu não, diferente de mim, que eu tentei fugir, mas ninguém foge, não. Eu não conheço a história de um que Deus chama para servir, para dizer, não vou ficar por isso, termina indo, né? Querendo ou não, mas vai. Né? Se não vier pelo chamado, vem pelo anzol, mas vem, né? E, graças a Deus,
Deus tem sido muito misericordioso, longando comigo. E eu gostaria de fazer um pedido de oração, pastor. Pois não, pastor. Pelo o filho do Mandiene, né, Jackson. Sim. Ele está com Covid, né? Está internado, aguardando uma vaga para ir para a UTI. Está com 75% do pulmão comprometido, com a pressão alta, diabetes também. E a situação é bastante complicada. Hoje à noite está acontecendo uma vigília, né? Assim, aqui em Mossoró, da nossa igreja, várias pessoas da família, né? Intercedendo por Jacques, né? Para que Deus tenha misericórdia, restaure a sua saúde. Né? Então, Amém. só resta agradecer a você pela oportunidade e um abraço aí para todos da igreja, aí, todas as pessoas que estão nos assistindo, né? E a sua família. Né? O Ian, agora eu estou caducando, com 3 metros, é uma bênção. Né? Sim. Pois não, pastor Nicásio, a gente agradece, eu fico muito feliz e honrado o senhor atender meu convite, para mim é muito honroso realmente, né? O senhor poderia estar descansando, enfim, envolvido em suas atividades e atender meu convite a essa hora da noite. Então, fico feliz, quero mandar um abraço forte para os irmãos aí em Mossoró, a todos da igreja, né? A igreja inteira, ficaram realmente, assim, memórias muito fortes, lembranças, amizade. Foi muito importante e muito bom. Eu agradeço muito, né, ao senhor aquele tempo, né, que eu estive aí, e também esse momento agora de compartilhar sua história, abrir sua vida, falar de suas experiências, isso nos engrandece muito. Então, desejo que Deus abençoe, vamos orar pelo rapaz e pedir a Deus que restaure a saúde dele, e tantos quantos estão doentes agora, né, enfermos, em enfermarias, em UTIs, pedir a Deus que sua mão gloriosa se estenda sobre o nosso país, né? Patrícia está dizendo aqui, saudades, realmente saudades, Patrícia. Deus abençoe vocês, Emanuel. Espero que ele esteja me vendo, viu, Emanuel? Então, pastor Nicásio, oi, senhor, viu? Boa noite a todos. Obrigado pelos que participaram aqui, os irmãos aqui da região leste, de Mossoró. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Amém, meu. Deus abençoe. É um prazer. Um abraço a todos.